Meninas, bem-vindas. A gente vai ouvir sua história daqui a pouquinho. E eu queria começar o assunto, na verdade, por uma coisa interessante. Ao longo da nossa vida, todo mundo, em algum momento, vai sofrer uma violência ou um assédio psicológico? Eu acredito que sim. Não tem jeito, né? Esse que é o mais difícil, né? Tá dentro dos desafios da convivência humana, realmente. E o que você acha que é o mais importante na história? Porque algumas dessas violências e desses assédios a gente não percebe, que é o que você vai contar daqui a pouquinho. Como é que a gente identifica e sente que algo está acontecendo de forma errada? Carol, em primeiro lugar, obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. Sempre um prazer. Eu acredito que a gente pode, assim, falar da violência. Tem aquela parte que é bem visível, né? Que é uma ofensa verbal que todo mundo escuta, uma humilhação pública, algo que é bem notável, perceptível, as pessoas, assim, conseguem claramente identificar. Uhum. Obviamente, tem a violência física, inegável. O problema é quando essa violência, essa agressão psicológica começa a acontecer de uma maneira sutil, através de comportamentos de tirania, comportamentos de opressão, repressão psicológica, impedimentos e sabotagens no desenvolvimento daquela pessoa em sua própria vida. E isso não acontece através de um impedimento direto, né? Um chefe, um parceiro, uma colega de trabalho, um familiar, né? A pessoa não vai diretamente gerar uma proibição ou diretamente gerar uma reprovação. Ela sutilmente começa a te desaprovar, gerando desestabilidade emocional. Ela começa a fazer alguns movimentos, né, que mostram contrariedade, movimentos sutis que fazem com que a pessoa se sinta não aceita, não bem-vinda. Começam a gerar movimentos em que a pessoa começa a questionar a sua sanidade mental dentro da situação, porque de repente tudo que ela faz está estranho, está feio, está inadequado, não está bom o suficiente. Sem que a pessoa e outras pessoas que estão ao redor percebam. Exatamente. No meu trabalho, eu ouço constantemente esses relatos, né? Nossa, mas as pessoas acham o meu marido sensacional. Não vem em casa o quanto ele me gera opressão. Nada tá bom, nada é o suficiente, quer tudo na mão. Mas para fora de casa tá tudo lindo, tá tudo lindo. E o que pode acontecer no ambiente de trabalho, e isso é muito sério, que foi o que aconteceu com você, Denise. Sim. Né, Denise? Conta pra gente. Eu senti exatamente isso. Inicialmente, era um diretor novo no ambiente corporativo, já atuava há muitos anos nessa empresa. Eu também tinha um cargo executivo, um cargo de liderança. E quando ele assumiu a direção, ele me tratava com acolhimento, assim como todos os outros. Uhum. E fofo. Sim, uma graça de pessoa. Sim, dá vontade de abraçar. Tipo, que bacana, nossa, que legal, a gente adora ele. Então, a gente vai ter, trabalhos... maravilhosos. Maravilhosos, incríveis aqui, mas não foi o que aconteceu. Né? Ao longo do tempo, isso foi se transformando, porque os assédios, eles foram acontecendo muito sutis, muito escondidos, muito velados. Então, eu levava um projeto que ele pedia, falava, você não entendeu, não foi isso que eu pedi. Eu falei, não. E era um trabalho que eu dominava, eu era uma pessoa inexperiente no processo. Entendi. E eu levava de volta, então eu passava finais de semana e não via meus filhos, não via meu marido na época, não tinha contato com a família, eu me isolava, falei, não, eu preciso cumprir isso, não é possível que eu não acertei, não é possível que eu não tenha entendido. Levava de volta. Não, Denise, não é possível, você não entendeu ainda. Eu levava de volta, fazia, refazia, e assim isso foi me desestabilizando, eu fui me sentindo frágil, e eu comentei com alguns pares na época, e os meus pares, não, tem essa impressão sua, ele é ótimo. Ele é ótimo, ele veio de outra empresa, ele é muito bem cotado no mercado, não, impressão sua. E eu comecei a perceber, durante as reuniões eu percebia também algumas pitadas, né, de corte, de posicionamentos. Eu comecei a me calar mais nas reuniões, e comecei a me posicionar menos, eu percebi que meu rendimento no trabalho estava diminuindo. Ele conseguiu o que ele queria. Exatamente. Agora sim,
Isso acontece muitas vezes, tem uma série de motivos. A gente pode encontrar pessoas, então, que tenham uma competição e uma inveja. Você já vai me dizer em que categoria você acha que ele está. Que tem uma inveja do profissionalismo e que ou querem o seu lugar ou não querem que você roube, ou tem simplesmente uma inveja mesmo, queriam ser você. E aí, não interessa se é homem ou se é mulher, mas quando a gente está colocando aí a questão profissional. Quando é de mulher para mulher, ainda é diferente. A mulher quer o seu cabelo, quer a sua roupa, né? Quer o seu marido. Aí tem outras coisas que você pode contar. Ou se de fato existem pessoas que são maldosas e que fazem realmente, escolhem um alvo para atacar, enfim, e para fazer esse descontrole que foi o que aconteceu com você. Você me disse, antes da gente começar a pauta, que depois que tudo isso passou, você se aprofundou e foi estudar um pouco mais para entender e analisar hoje com outros olhos. O que você acha? O que você acha que era o perfil? Eu posso dizer a minha percepção sobre a questão. Eu senti, ele não me conhecia, ele não tinha informações sobre o meu desempenho, sobre o meu trabalho profissional, né? Ele tinha iniciado, foi imediatamente essa postura, e eu comecei a estudar, independe se é homem, se é mulher, né? Eu acho que não tem essa relação. Tá. Né? Eu acredito que essa questão até que nós falamos, são as mulheres, não, porque é mulher. Né? Se fosse homem, seria diferente. Eu não acredito nisso. Né? Pode vir dos dois. Isso pode vir dos dois. E tinha algo diferente nele. Eu acho que tem um pouco da relação da psicopatia. Né? Eu estudei muito psicopatia em função disso. Depois a lei pode falar mais a respeito. E realmente eu falei, não, aqui não é meu lugar. Eu não quero isso pra mim, e dei a volta por cima. Você falou, vou embora. Saí, vou pra outro lugar. Realmente. E hoje você é muito mais feliz. Sim, muito então, mais. Nesse caso, não era nenhuma competição com você, ou do cargo, ou até do salário, enfim, da parte financeira, ou se tinha inveja. Eu respondia pra ele, né? Então, no seu caso, então, e que coisa, né? Quando eu citei uma pessoa maldosa, agora você pode colocar bem esse termo. Ela tem algum problema e por isso ela pratica isso. Sabe como eu enxergo essa situação, Carol? Muitas vezes, um homem, mesmo que haja uma hierarquia dentro da organização, quando ele vê que tem uma pessoa que está ali próxima do cargo dele, mesmo que prestadora, né, de serviço para ele, porém com um perfil de força, um perfil de muita produtividade, uma mulher inteligente, uma mulher que tem múltiplas habilidades e que pode ali, né, de repente, encostar um pouquinho mais perto dele. Eu vejo muito claramente isso no exemplo da Denise, né? Muito provavelmente foi um conflito com o poder interno dele. E aí ele começou a desestabilizar ela, deixa eu tirar ela daqui porque só eu posso ter o meu poder expresso dentro desse departamento. Eu enxergo a situação dessa maneira. E acontece muito, é frequente gente, isso. Pensem, isso eu acho que é o que mais tem. Porque as pessoas não querem fazer crescer o que elas fazem, né? Muitas vezes. Aí, vou cuidar do meu, que bom que eu tenho ela que é ótima, eu também sou. Eu me mantenho aqui porque eu sou ótimo. No caso dele. Desenvolver a minha funcionária. Exatamente. Você quer o coisa do outro, você quer a grama do outro é melhor. Não é essa história? Sim. E aí acontece esse negócio todo. Eu acho que isso é muito comum. E olha o que aconteceu com a sua vida. Mudou toda a história da sua vida. E hoje você dá graças a Deus. Sim, porque hoje você deve, né? Tem coisas que aparecem também que é pra gente abrir o olho e falar, opa! Não, nada por acaso. Não é verdade, nada por acaso. Não tenha dúvida. Tá aí. Sim, mas poderia ser menos doloroso. Sim, né? do período que você viveu. Sim, não tenha dúvida. E se eu tivesse consciência naquele momento, as coisas foram caindo. Porque eu trabalho com desenvolvimento humano, né? Eu fui percebendo aos poucos, mas ele demorou para acontecer. E quando você mexe com poder dentro da organização, fica muito complicado. Opa! E a relação é sutil. E como você tratar isso de uma forma sutil? Né? Aí é isso que eu falei, nossa, eu me sentia assim, sem chão. Né? Quando é algo palpável, concreto, né? E onde você tem uma agressão verbal, né? Ou física, é mais ele enganava fácil de todo você. mundo. Mas posso falar? Tá cheio, Denise. Pois é. Tá cheio. Quem vê cara não vê coração. Eu sempre digo isso. Vamos colocar a perguntinha do público e a gente vai contando um pouquinho mais. Olha lá, quem escreveu pra gente. Um beijo, Jocelina. Obrigada. Não, desculpa, li errado. Acho que é Jocela. Passei por essa situação, mas como devo proceder? Eu tinha certeza que a gente ia cair aí com a questão, como proceder? Não contar pra ninguém é
impossível. Exatamente. A partir do momento que a pessoa reconhece que ela está perdendo demais o próprio equilíbrio diante desses desafios que estão chegando, ela precisa procurar, em primeiro lugar, ajuda para poder desabafar. Então, ela precisa encontrar alguém de confiança, não necessariamente dentro ali do meio do trabalho, porque às vezes ela vai desabafar com uma colega, ou até mesmo com um superior, e isso pode ser visto como um problema pessoal. É verdade. Então, o que eu indico? Eu indico a pessoa procurar ou uma pessoa de fora, de extrema confiança, que possa dar um olhar e fazer um aconselhamento que não envolva nada que seja pessoal, ou procurar uma ajuda profissional. Sabe por quê, Carol? Na ajuda profissional, a mulher vai entrar em contato com o poder dela. Ela vai entrar em contato com as suas capacidades, com as suas qualidades, com aquilo que ela tem de mais bonito dentro de si. Ela vai entrar em contato com os seus valores, com as suas verdades. Aí, esse é o melhor escudo. Quando a Denise acordou de todo o sofrimento que ela estava vivendo, ela era uma mulher empoderada. Foi isso que o chefe dela se incomodou. Quis destruir, né? Ele quis acabar com o empoderamento dela, ele quis destruir. É como se ele pegasse uma flor, ao invés de admirar, né? Ao invés de nutrir essa flor para que brilhasse, irradiasse cada vez mais, ele queria destruir. E é o que eu digo para Jocélia, né? Jocélia, procure ajuda, desabafe com alguém de confiança ou procure ajuda profissional para você se descobrir como mulher, se descobrir plena. Forme o escudo. Exatamente. Porque depois que ele está aqui, bate e volta. Isso mesmo. O poder está dentro, né, Carol? O poder não é no quanto você manda e desmanda no mundo. Né? Você pode ser a presidente da empresa, lindo, parabéns para você. É a sua competência que está ali em todo o merecimento. Mas o verdadeiro poder está dentro. É como você lida com o seu emocional diante dos piores desafios, né? Daqueles desafios que mais nos desestabilizam. Que bacana. Eu não vou esquecer nunca mais. Poder é por dentro, né, Carol? Fortaleça o escudo. Tem mais perguntinha? Olha lá quem escreveu pra gente. Tudo bom, hein, Glaucia? Mari, beijo, lindona. Estamos com saudade de você. Como seguir a vida depois de um assédio? Diga, Denise, como que você seguiu a vida? Qual foi o passo número 1? Bom, passo número 1, respirar fundo, buscar o equilíbrio, fazer atividades extras, né? Atividades que mexem com o corpo, procurar ajuda também, né, de um terapeuta, ajuda para muito. E acreditar naquilo que você, confiar naquilo que você gosta de fazer, né? Ter sua missão de vida clara, definida. Isso sempre me suportou, né? Sempre tive isso muito claro. Então eu gostava, amava o que eu fazia, amava meu trabalho. Eu falei, não é aqui o meu lugar nesse momento. Você falou, vai ser em outro lugar. Vai ser outro lugar. E você foi, com coragem, foi para outro lugar. Não mudei minha missão, porque eu não gostaria, não era meu momento de mudar. Mas era o momento de eu mantê-la, sabe, sempre fiel e foco e sair daquele espaço. Não ver mais aquelas pessoas. Eu acho que o principal é manter o propósito. Acho que é o principal. Porque o restante, né, as medidas que você busca para relaxar, enfim, qualquer medida alternativa, ela vem o quê? Te ajudar nesse processo. Mas a sua missão te leva à frente. É muito importante. É isso aí, gente. E agora tem essa perguntinha pra gente fechar. Olha lá. Obrigada, Heraldo, um beijo. E quando é a mulher que assedia, então, o homem, que a gente inverte os papéis e pensa no caso aí da Denise, só que invertido. Não que seja você, Denise, mas no caso aí de uma mulher que faça isso. O tipo de consequência de prejuízo emocional é o mesmo, né? Independente de quem está assediando e violentando alguém psicologicamente. Quando o homem percebe que está sofrendo prejuízo emocional por conta de manipulação feminina, porque a mulher tem uma manipulação diferente da masculina. O homem tem muito um comportamento de opressão, até que a mulher acaba temendo o próprio brilho, temendo a própria força, e ela se esconde e começa a se reprimir. A mulher, ela tem um movimento diferente. A mulher tem uma manipulação que vai deixando o homem muito confuso. Ele vai perdendo o contato com as suas atitudes mais certeiras, porque o homem realmente tem um posicionamento mais racional, um posicionamento mais firme, um posicionamento mais decidido, né? O homem, ele é mais
quadradinho emocionalmente, né? Entendi. Então a mulher, ela começa a tirar o homem daquele formato da personalidade dele, começa a mexer, fazer como assim, olha, eu vou falar bem, bem entre aspas, né? Uma hipnose naquele homem. Entendi. E vai mudando o ponto de vista dele sobre as coisas. E ele vai ficando cada vez mais nervoso, que homem. Vai, porque é a energia masculina. Eu ia falar uma palavra mesmo, que eu não né? posso falar, mas você sabe como vai ficando? Sim, vai ficando, né? Vai desestabilizando. A mulher, quando desestabiliza, entra muito no padrão de choro, no padrão depressivo, no padrão de tristeza. O homem entra no padrão de agressividade, ele começa a explodir, porque são naturezas diferentes. Entendi. E a mulher consegue fazer isso. E a manipulação, né, essa violência feminina para o homem acontece mesmo, deixando confuso, obrigando ele a fazer escolhas preferenciais, deixando ele em dúvida sobre os pontos de vista dele. Tira do controle. Tira ele do controle das coisas. E aí ela consegue o que ela quer, porque ele explode, aí ela fala, então agora você cometeu o negócio verbal, aí agora você pode ser demitido. Inverte o jogo ainda, além de tudo, né? Sim. Gente! E o negócio é assim mesmo que acontece. Muito legal, meninas. Muito obrigada. Muito obrigada. Dá tempo, Glaucia, de colocar o depoimento. Vou passar o contato delas, mas tem um depoimento que escreveram pra gente. A pessoa não quer se identificar, certo? Ela tá identificada? Tá bom. Quem será? Dani, um beijo pra você. Meu marido não implica com o que eu faço, mas também não elogia. Precisa ter muito amor próprio pra não desistir. Dani, dá umas indiretinhas. Não. Sim, mas que tal se você falar mais? E às vezes, Dani, vou te falar uma coisa. Às vezes você tá falando menos também. E aí, ó. Começa você a falar mais. Não depender da aprovação dele tanto assim, né? Exatamente. Não depender tanto que esse elogio venha dele trabalhar no autocuidado dentro dela, né? É isso mesmo. Mas, ó, começa a elogiar ele, você vai ver. Rapidinho ele vai te notar. Agora, quem quiser saber mais e conversar com as nossas meninas, um primeiro agradecimento à queridíssima Alessandra Abreu Florentino, telefone 992455220, 992455220 e no Insta, @Alessandra_Florentino. Alessandra_Florentino. E a nossa coach que veio contar toda a sua história aqui, Denise, vai lá no Insta dela, @Brianza, com Z, _coaching. Brianza, que é o seu sobrenome, _coaching. Já encontra o trabalho também. Muito obrigada.